que não tinha assim a Muito bem, cabeça e a além do seu reportagem do tempo. blog de Assis Ele não Amália, era uma da pessoa Web que Rádio Petrolândia, acomodou ao faz espaço da registro roça. aqui, Ele diretamente do foi ao Recife Instituto fazer uma João Pernambuco, formação militar, na noite servir ao exército. desta E ninguém sexta-feira, sabe com quem foi que ele dia conviveu, mas imagina se quer conviver com 14 alguém de cinema. de março Porque de esse homem chegou 2025. de lá pra cá, Estamos falando aqui um pouco com uma baixinho, projeção porque de filme, a num escritora lugar que Paula ninguém ouviu nem falar está disso, fazendo aí a né? apresentação. E montou uma casa Hoje de cinema, é o uma dia do sala de lançamento do cinema. livro Ele fazia Cinemas tudo. de Ele Petrolândia. projetava, E ele ia para a nesse exato bilheteria, momento, ele a escritora anunciava Paula no Rubens alto-falante. está aqui E fazendo aí a me contaram palestra que ele anunciava assim: e, consequentemente, não perca anunciando o lançamento do seu hoje, livro Cinemas especial de Petrolândia. película Lembrando os cinemas com da Vega Alain Petrolândia. Delon. No Cine São Benedito. E dizia o nome dele completo: Dilivino. Hã? Esse Benedito foi depois que o Valmir pegou. Não, ele dizia assim, era isso que eu ia dizer. Não era Benedito, na época dele era Cine Petrolândia. E ele dizia assim: no Cine Petrolândia, Dilivino Gomes da Silva. O nome completo que é para não ter dúvida. Então, eu achei muito interessante essa história de Dilivino. Mas, assim, admirável, né? Depois esse cinema foi adquirido por Valmir Cavalcante, na verdade, pelo pai de Valmir. E aí a história, eu vou deixar vocês lerem no livro, porque é bem interessante o porquê que o pai de Valmir comprou esse cinema. E como ele se chamava Gororoba, Gororoba também tem uma história interessante, porque ele era um artista. Ele, inclusive, chegou a trabalhar em circo. Mas ele era o grande engenheiro elétrico que Petrolândia conheceu, porque ele foi quem iluminou Tacaratu, Floresta, as redes de eletricidade pública foram instaladas por Gororoba. Gororoba, eu imagino que seja um apelido de tempo de teatro no circo, porque o nome dele era Benedito. E aí o Cine, ele comprou o cinema e o filho colocou o nome dele com São Benedito para homenagear o pai. Né? Então, o Cine São Benedito foi de uma geração anterior à minha, mas eu, que não sou menina, alcancei o Cine São Benedito. Inclusive, já vou fazendo aqui uma correção. Essa semana, depois que você publica o livro, começa a surgir mais depoimentos que podem contradizer o que você já escreveu. Aí não tem mais jeito, né? Mas ainda dá tempo de eu corrigir. Tem duas cadeiras ali, a Janine. Aí, aqui também. Então, aí eu coloco no livro que eu, menina, aí, pequena, morava próximo ao cinema. E eu lembro que foi muito importante na minha vida, na minha infância, o fato de existir uma difusora do cinema perto da minha casa, que todas 6 horas tocava Ave Maria e em seguida botavam as historinhas infantis. Os meninos da rua inteira corriam para lá para ouvir a mesma história todo santo dia. Os 3 porquinhos, minha gente, derrubaram essas casas todo dia, a gente estava lá todo dia. A gente ficava todo mundo sentado ao redor do poste, só para ouvir, entendeu? Todo Ave Maria, a gente já começava a juntar os meninos lá ao redor do poste. Então, assim, eu atribuo o fato de eu gostar de literatura, inclusive por isso, porque eu me criei ouvindo essas histórias lá, né? Eu acho que mudava uma vez por semana. Eu sei que a gente ouvia várias vezes a mesma, depois mudava, passava outro tempo tocando as mesmas. Mas aí, a minha amiga Isaura Exílio, que morava também na mesma rua que eu, lembrou a mim que não era a difusora do Cine São Francisco, era do Cine São Benedito, era ainda do Cinema de Levino, que ele espalhava difusora na cidade inteira para lançar a programação, fazer a propaganda da programação que viria a seguir. Passava o dia, boa noite, Pedro, que bom que você veio. Boa noite. Aí, então assim, as memórias, quando vão passando muito tempo, memória é um troço que vai confundindo também, a gente se confunde muito, não pode... Aí é bom quando você cruza essas memórias com de outras pessoas, que aí você realmente pode confirmar, né, o que está escrevendo. Então eu vou convidar vocês para o prefixo musical, que era assim, mexia com a gente, não, mexe até hoje, não, Rivaldo?
Assis Ramalho se apropriou deste prefixo musical do cinema porque ele sabe da importância para todo petrolandense desse som. Aí. Cadê mais daqui? Olha o delay. E eu acordando com a notícia, Paula? Minha gente, isso arrepia até hoje. Aumenta o som. Aí estão pedindo ali, aumenta o som. Esse era o sinal que a programação do cinema ia começar. Ia começar. Todo mundo se ligava. E volta com aquele vozeirão. Ai, É o lançamento aqui do livro da escritora Paula Rubens, o livro Cinemas de Petrolândia, né? Nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025, muita nostalgia. A Paula que escreveu um livro aí falando da história dos cinemas de Petrolândia. Vamos aqui prosseguir a palestra da Paula. Não, esse computador me deu tanto trabalho, esse danado desse Office, desse PowerPoint, vai lá. Dá outro erro. No ar, o serviço de alto-falante no Cine São Francisco. Atenção, admiradores da sétima arte. Hoje o Cine São Francisco apresenta em sua tela uma grande película super emocionante. Coração de Luto com Teixeirinha. Essa voz é do nosso amigo Rivaldo. Rivaldo Sobreira, ele tá ali. Mais conhecido. Grande Rivaldão. Não, Rivaldo. A voz padrão de Petrolândia e região. A voz... Hã? Os petrolandenses, sim. Para quem não é petrolandense, está conhecendo agora. Aí continua a mesma voz. Palmas pra ele, é verdade. A voz continua a mesma. Os cabelos mudaram, mas a voz continua a mesma. Então veja, essa foto não é. Volta. Não é treinar, não. Ele tá andando sozinho, né, Leandro? Você não consegue dar um stop aí não, ele fala aí não. Eu não sei. Naquela É o seguinte, das cadeiras, ela vai passar. Essa próxima foto onde aparece o interior do cinema não é do Cine São Francisco, porque eu lutei para conseguir uma foto do Cine São Francisco por dentro. E a resposta, e a filha de Valmir Cavalcante me ajudou muito na construção desse livro. Ela foi e colocou lá no grupo, dizendo assim: minha gente, alguém tem uma foto do interior do cinema durante uma sessão? Aí responderam: menina, durante a sessão a gente estava preocupado em namorar, não era de tirar foto, não. Então nós temos. Aí eu achei essa foto do filme Cine Paradiso, que é igualzinho, o tipo de cadeira, é tudo. Só o povo é muito mais elegante, porque a gente era pobre, não dava elegante desse jeito. Mas o povo tá vendo tudo engravatado, mas as cadeiras, gente, eram Cadeiras desse idênticas. jeito. O cinema ficava lotado desse jeito, a ponto de ter uma porta lateral para a saída nos dias que tinham os sábados e domingos, quando tinha mais movimento. Aos sábados nós tínhamos 2 sessões de cinema. Pagava o ingresso só e assistia 2 sessões. Então, eu e França, a gente só ia no sábado para ter mais tempo de namorar no cinema. Deixava para ir no sábado. E ainda quando chegava em casa, o irmão perguntava: gostasse do filme? Gostei. Diz aí uma parte. Para testar. Os créditos quando subia. Mas até Dona Helena... Oxe, passou de... Não, agora é o vídeo aqui. Aí era o Jornal Nacional para nós. Esse daí era o jornal, que a gente não tinha televisão ainda nessa época. Minha gente está falando dos anos 70, antes de haver televisão na cidade.
Então, a gente tinha o direito de saber a notícia do mundo nos finais de semana, quando o Canal 100, na televisão, em imagens magníficas, naquele telão, a gente sabia a notícia do mundo inteiro, do Brasil principalmente. No livro eu explico um pouco mais qual era o objetivo do Canal 100. Mas era isso, ó, tá vendo? Obras do governo, mostrando as obras do governo. Não era um canal do governo, era um canal particular. Mas era obrigatório que se passasse o Canal 100. Por lei, o cinema tinha que, antes do filme, passar o jornal do Canal 100. Talvez até pela época, né? 67. Exatamente. Eram imagens que já tinham 15 dias, 21 mês, 2 meses, né? Mas para nós era novidade. Ver as imagens, a gente já tinha ouvido no rádio, provavelmente, a notícia, mas ver a imagem. E a imagem era perfeita. É que aqui é a cópia da cópia, já não é uma nitidez muito boa, né? Pode avançar. 67 isso daí, né? Me ajude com a fonte. Aí tá sofrido, né, Léo? Olha, aí tinha a seção, a parte social do jornal. Heloísa Eneida foi a musa inspiradora de Tom e Vinícius, e nela descobriram a garota de Ipanema, a coisa mais linda, mais cheia de graça. A menina que vem e que passa o doce balanço caminho do mar. Para Elô, o samba do poeta dirige-se a todas as garotas de Ipanema. A capa do Canal 100 me dá a oportunidade de poder expressar o quanto me sinto feliz por haver inspirado Tom e Vinícius em um de seus grandes sucessos. Mas reconheço que eles projetaram em mim a graça e a beleza de toda garota do meu bairro. Ela olha, Dá uma conferida assim pra câmera. e aí, foi? Qual país? Tô achando a minha vida, antes de França. Vinícius. Diga, França, eu tenho cabelo. É Vinícius. Acabou esse. O Passa. próximo já vai Pode dar um seguir. tá Isso. vendo? 1982 deu um pulo grande, mas é para chamar a atenção para isso. Ó. Esse era outro som que arrepiava e levantava a galera dentro do cinema. Leva um som. Saiu esse prefixo, sabia que era notícia do futebol. Menino, esse povo levantava, a galera parecia que estava no estádio. Ah! Maracanã, Maracanã. Aí. Agora, ao teu, dá pra aumentar? É o áudio que é baixo mesmo. Eu tô com medo que no próximo vai estourar. Aí é o jogo do Brasil contra a Alemanha, é? CCP? É, mas aí é de 58. É, mas é a Alemanha é outro tempo. União Soviética extinta. União Soviética, tá. Era interessante porque o Canal 100 trabalhava como se fosse um documentário. Ele narrava, enquanto mostrava as imagens, ele ia narrando. E às vezes... Foi embora a tela. Ah, meu Deus. É porque tá Dava assim esses closes no meio da torcida, pegava gente bonita, só mostrava gente bonita e coisa bonita, viu? O Canal 100 não mostrava desgraça, só coisa positiva. Eu acho que eu vou ficar aqui, segurando, tem mais coisa. Pode passar, não precisa passar o vídeo todo, não. Vamos passar a página lá. Mais um pouquinho que o próximo vai É, vai estourar, né? Já baixei. Passa, só para dar uma ideia. Não, quebrou não. Quando não é a pedra, tá Tem que estar com a pedra em cima. Aí mais um exemplo de jogo. Mais outro, Aí é Botafogo, Zé. Olha o fogão aí, Zé. Pode passar, Zé. Eu sei que eles vão querer ficar dentro do Botafogo, mas tem muita coisa pra fazer. Vamos embora. Bora, meu parceiro. Agora vai.
Eita! Era assim mesmo no cinema, viu? Igual vocês fizeram agora. O sofrimento, minha gente. Esse povo sofre. Mais de 2 horas de extra. Maior do que o filme. Mas tá aí, é o DVD aí. Eu roubando o DVD. Quem lembra do nome desse filme? Com essa metralhadora aí? Hã? Não, mas tinha um nome, não? Essa que ele aparecia com essa. Essa era de Jango mesmo. Tem que respeitar. Pode passar. Cada um com aquela O seu tempinho, viu, amigo? Agora, se o locutor tinha trabalho para dizer, chamar a Laís Delon, imagina dizer o nome desse cara. Mas tem beleza, tá vendo? Pode passar, pode passar. Depois vai lá no YouTube. Peraí, não quer passar não, né? Aí, agora Aí também tinha os filmes românticos, né, minha gente? Também não era só Bang Bang, de Bang Bang que a gente vivia. Esse foi o maior sucesso do século. Questo è un annuncio importante per lui. Aquí. Su. Hein, Neide? Essa música? Quem não lembrar dessa música não viveu esse tempo, né? Não é? Não lembra dessa música? É a mulher cantando no alto-falante do aeroporto dentro do avião. O cara lá vai embora. Olha a cara dele, ó. Fico ou não fico? Foi embora ou não foi embora? Ele vai entender, né? Pronto, Léo, tá bom. Vamos passando. Vamos deixar sem final, quem não assistiu vai assistir depois, né? Agora, bom é esse. Esse foi também. É aquele que Rivaldo anunciou, de Teixeirinha. Coração de luto. Agora esse. Antigamente a gente chorava, a gente ria agora da cena. Esse filme, Paulo, bateu o recorde de choro, viu? O que gente chorava, eu acho que ficou uma piscina de lágrimas lá no cinema. Mas viu o Valmir, que era saber, passava esperto do Dia das Mães. Para acabar de matar o povo, emocionado. Tinha outro que fazia sucesso demais, que era a Paixão de Cristo.
baixa um pouquinho, né? Vocês vão ver na cena que a cena que essa mulher e a mãe morre queimada. Aí depois isso virou um meme. Na época a gente não chamava assim, mas o povo anunciava churrasquinho de mãe. Coração de luto era churrasquinho de mãe. Era ou não era, Clarinho? Ela infarta e toca fogo. Ela infarta e cai em cima da fogueira. Vê que cena. E o menino chega e encontra essa desgraça. É E não tomar que sua não existia, não? pra matar isso daí. Então, aí chamava churrasquinho de mãe, cara, com esse negócio. Mas não, volta um pouco. Aí ele quer passar sozinho. Quando eu quero que ele passe, ele não passa. Esse Elcide também tinha os épicos. E aí, foi interessante porque uma pessoa deu o depoimento que Livino, olha, você tinha uma cidade minúscula, um cinema só, e não tinha como ficar todo dia mudando de filme. Então o mesmo filme passava semanas passando o mesmo filme. Aí tem uma hora que o público já tinha visto 10 vezes e não ia de novo para o cinema. O que é que ele fazia? Ele pegava um filme épico feito esse, que era longo, e fazia porque a gente compra hoje, que são as séries. Ele fazia por parte, deixava a pessoa assistir uma parte e ir embora, e no outro dia queria ver o resto. Ele, entendeu? Ia partir do filme a semana inteira. Cara, esperto. Aí tinha também, isso aqui que eu estou mostrando é do cinema de Livino ainda, dessa época aí, anos 60, por aí. Porque o Cine São Francisco é a partir dos anos 70 já, final de 60 para início de 70. Olha, Juliano Gema, eu era tão fã que eu passei um ano em São Paulo, tive um problema de saúde, precisei fazer um tratamento, passei um ano. Para aí. Ele quer viver, tem que ter prova agora. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu disse à minha prima, eu tenho que comprar um pôster de Juliano Gema, porque eu tenho o sonho de ter este pôster. Aí, vendi aqueles pôsteres enormes. Pois eu vim de São Paulo para cá, e eram 2 ou 3 dias de viagem, sei lá quanto tempo, de ônibus, com esse pôster no meu colo, para não amassar. E ele viveu no meu quarto até eu me casar. E mudar de casa. Pronto, eu não sei quem levou o meu pôster. Mamãe deu o meu pôster, rapaz. Que era, ele hoje seria uma riqueza, né? Caiu na fogueira, provavelmente. Pode. E aí, sim, aí tem os filmes para adultos. Então, isso hoje é fichinha, né? Vera Fish, nua, era fichinha para hoje, né? Mas assim, tinha inclusive sessões só para os homens. Exclusiva para os homens. E ficava o povo na calçada esperando ver quem saía de lá e olhando para as caras dos homens. Imagina o que é isso. Aí veja, nem só de cinema vivia a sala de cinema. Tem que parar para falar. Porque é o seguinte, também para fazer render os cinemas, vez por outra, se fazia shows de artistas que vinham de fora, mas aqui na época do Cine São Benedito, era quando começou o Domingo Alegre. Era um programa de calouros feito por gente de Petrolândia mesmo, aqui de camisa branca, essa costeleta de Elvis Presley, era Nivaldo tá ali. É Nivaldo Sobreira, exatamente. Ele era o apresentador do Domingo Alegre. Era um programa de calouros que dava prêmios e era disputadíssimo. Esse rapaz aqui, como era o nome dele, Rivaldo? Que imitava Jair Adriane. Valdir ainda hoje se apresenta, é cantor e deve imitar Jair Adriane até hoje em Aracaju. Eu tenho muita vontade de a gente trazer um dia aí no Festival da Jovem Guarda, bem que a gente poderia chamar, né, Vicente? Ele imitava igualzinho, a roupa era assim, olha o cinturão do cara, anos 70 aí, já, né? Começando aí a Jovem Guarda mesmo. E acompanhamento ao vivo, tá ligado aí, ó? Sanfona ali atrás. Era? E a música era essa, vai. O de sucesso de Jair Adriano era exatamente isso que ele cantava nas apresentações.
das atrações, agora aí já nos anos 70, no Cine São Francisco, veja só, o Cine São Benedito era aquelas cadeiras ali e era tudo muito simples. O telão que ele tinha lá, a gente que era pequeno, nunca tinha visto um cinema, achava um mega telão. Mas o mega telão chegou mesmo, o cinemascope colorido, com a chegada do Cine São Francisco. Porque Valmir modernizou a história. Já estava, o que é que ele fazia? Ele mesmo ia a Recife, trazia os lançamentos de lá, e a gente pensa na loucura. O cara ia a Recife, pegava o filme, passava, e se ele queria que fosse novidade, ele ia na Recife, pegava o filme que estava em cartaz, vinha aqui, apresentava num dia e voltava para Recife para entregar o filme, para passar lá de novo. Tu imagina? Eles faziam isso. Aí ele fazia daqui para a Floresta, como é que chegou? Numa Kombi. Numa Kombi. Carregava esses filmes para lá. Na época dele vindo, ele recebia esses filmes pelo correio, os rolos, aquele rolão de filme, né? Recebia pelos correios. Pena que Zé Luiz hoje não está aqui. Zé Luiz tem uma história com cinema muito interessante. Zé Luiz, o poeta nosso aqui. Ele tem ainda uma fita dessa grande, né, para mostrar. No memorial de Jadilson, Zé Luiz disse que doou uma delas para lá. Você pode ainda ver. Então, esse solo de fita, na época do Cine São Benedito, vinha pelo correio. Valmir, já para agilizar o negócio, já ele ia buscar e ia levar. Mas era um inferno, né? Dona Zita contou aqui. Ele não morava, quem cuidava do cinema era eu, porque ele vivia indo e buscando, levando e buscando o filme, né? A tarefa dele era essa. Aí ele também começou a trazer os artistas de fora. Sabe os shows que hoje aí na praça, a gente assistia no cinema como se estivesse no teatro, chiquérrimo, né? Com ventiladores, com um som magnífico, som na sala inteira, e o cinema tinha, aí sim, era um telão, tipo, de parede a parede assim. No livro eu falo das dimensões e tudo da tela do cinema, mas era uma coisa surpreendente, era um choque, assim, a gente entrava e via aquele povo, aquelas imagens daquele tamanho, era um encanto. E o menino do futebol ficava louco, porque esse canal 100 mostrava a jogada, o cara fazendo gol assim, o corpo, né, em cima do lance, com as imagens perfeitas. Câmera lenta, né? Tinha às vezes, colocava em câmera lenta na hora do lance mesmo mais importante. Fantástico. Aí ele começou a trazer Arnaud, que lembra que ele fez, ele estava na época, tinha acabado de fazer aquela novela que era Rock Santeiro, é? Não. Como era? Soró. 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 Eu tava aí, eu não sei se vai mostrar eu aí não, mas eu tava aí nesse show. Eu também estava. Foi no auge de Soró. No auge de Soró, e ele cantava o repertório dos baianos e os novos caetanos que ele fazia. Era a dupla com Chico Anísio, né? Então eu lembro dele muito surpreso de ouvir a gente acompanhar a música, cantando junto, assim como você diz, como eles sabem essa música, né? Eles sabem as minhas músicas. Foi muito bacana esse show. Era a forma de aumentar a receita também, né? Passa. Tem um áudio aqui que falou, tem um áudio aqui. Tem a música? Ah, tem, acho que sim. Pode? Não, desse eu não consigo não. Essa era a grande, a música que fez muito sucesso. Até hoje eu gosto de ouvir. Pra quem não sabe, ele era natural de Serra Talhada. Oi, Helena, como você veio? Alegria em nome da rainha. Depois, se tiver quem toca, eu canto essa, viu, Xandu? Alegria em nome da rainha. Passa pra frente. E esse, vai e solta. Pode soltar? Esse tem uma história interessantíssima que está no livro, viu? Esse abalava os corações. Ele se apresentava antigamente nos circos, aqui em Petrolândia. E aí no cinema era chiquete. Essa era do meu tempo. Mas ele andou várias vezes, né? Pelo menos dos 2 shows eu assisti lá dele. Mas ele andou mais que 2 vezes. Tomei tanta cerveja ouvindo essa
Víveres, assim que se separou dos Víveres, estava se apresentando aqui no Cine São Francisco também. Vicente sempre quis trazer Almir para o Festival da Jovem Guarda, hein, Vicente? Você sempre quis trazer Almir para cá, não foi? Bem perto, é porque teve um AVC e não deu pra mim. Depois ele adoeceu, né? Deu um AVC justamente por eu pra cá. Aí já está na vida, vamos trazer. É, que ele se apresentou. O empresário disse que ele está acostumado com o meu, né? Passa, moço. Pronto, aí, eita, agora a gente vai ter que parar um pouquinho. É que ele passa do jeito dele aqui. Sabe? Então, veja, tudo isso que a gente viveu, tudo isso que a gente se emocionou, que riu, que brincou e que até hoje a gente tem saudade e nos faz ser quem nós somos, eu acho que o cinema, o fato de hoje a gente ter gente interessada por cinema em Petrolândia é que essa fonte alimentou a gente. A gente nem percebe quanto isso influencia, mas no fundo, lá na frente, o resultado acontece, né? Então, os pioneiros foram eles. Livino, aqui é... Não, aí você... Aqui é antes. Soninho. Volta um pouquinho. Livino tinha uma casa comercial em frente ao cinema. Antes desse é o Antes mesmo. desse, É o cinema lá. Voltando, isso. Então, o Cine Petrolândia de Livino ficava em frente à casa dele. Veja como era, ela se destacava das demais casas da Avenida Dom Pedro II. Ficava no centro, em frente à praça. A difusora anunciando, tocando essas músicas e a gente circulando na praça para encontrar os amigos, combinar a entrada do cinema, quem paga, quem junta os trocados, quem tinha paquera, acertar as paqueras para entrar no cinema. E aqui é a loja dele, e ficava na rua em frente, né? Depois ele mudou para a Rua do Comércio, de disseram. Mas aí o livro fala sobre isso, passa. E aqui Gororoba com a família, no núcleo colonial, tá vendo os coqueiros lá atrás? E ali vocês veem, durante o dia, a gente não tem uma foto das fachadas desse cinema enquanto ele era assim em São Benedito, que só tem depois. E aí, aí você vê que aparece não. Exato, então, eu resgatei essa foto, que é de um desfile de 7 de setembro, mas dá para ver Cine São Benedito lá atrás, não é? Depois se tornou um supermercado nordestão. Esse prédio, no fim da cidade, foi alugado, pertencia a seu Alexandre Batalha, o pai do Zé Santos, e foi alugado a seu Doro, que colocou o supermercado aqui no início desse movimento da barragem, que o comércio começou a crescer. E era o grande prédio da cidade, na rua principal da cidade. Foi o primeiro supermercado a chegar em Petrolândia. Foi o primeiro supermercado. Depois né? chegou a pesqueira. Exato, aí. A memória viva aqui do lado, estamos dizendo aqui, que é primeiro supermercado, depois foi a Casa dos Pesqueiros, que veio de Paulo Afonso. Exato. Esse é genuinamente nosso, se criou aqui mesmo, né? Verdade. O Doro veio de Belém, mas montou aqui o supermercado, pode passar ali. E aqui Valmir, Dona Zita, infelizmente Dona Zita assim, mandou dizer que queria muito estar aqui, ela na outra vez estava com a gente, mas não pôde, mas mandou um representante, tá? A sobrinha aqui, para representar a família aqui, que foi a família dos pioneiros e foi o cinema que mais tempo durou, porque ele começa no final dos anos 60, quer dizer, Valmir adquiriu o Cine São Benedito em 63. E depois ele viu que podia crescer, Dona Luzia construiu esse prédio e Valmir comprou. Dona Luzia faleceu no início dessa construção, a mãe de Neide, nós estamos falando da mãe de Neide Santos. E ela era uma mulher empreendedora, Dona Luzia tinha comércio e tinha uma visão lá na frente, ela viu que podia ser melhor. Essa coisa de um cinema imprensado no meio das casas não era negócio de gente. E como eu digo, ela devia estar doida que Valmir se mudasse dali. Então, ela construiu o prédio. Mas quem terminou de construir foi Valmir. E aí ele trouxe tudo de mais moderno. Aí era som mais moderno, tela mais moderna. E os filmes, coincidentemente, a televisão começava a surgir. Então, os cinemas do mundo, para fazer frente à TV, começou a fazer os filmes coloridos, porque até então era filme preto e branco, né? E aí começou os filmes coloridos, que exigia um tipo de lente diferente para ser projetada, e precisava ter recursos para fazer isso tudo.
Então já era Valmir, Dona Zita. Ai, meu Deus. E ó, também ficava próximo da praça e eu morava aqui, ó, na esquina que está escondida atrás desse carrinho aqui no canto, eu morava para cá. Então eu tinha esse privilégio ali. A difusora, olha o poste com a difusora ali, bem no meio. Uma difusora lá, tinha essa foto aí não aparece, mas tinha uma difusora também no topo do cinema, né? E espalhado na cidade toda. Na difusora não se fazia no início reclames comerciais. Isso foi mais na frente, depois o Rivaldo vai contar um pouco sobre isso. Passa. Aí o outro cinema que a gente veio no finzinho já da cidade era o Cinita, que funcionava lá no acampamento de Itaparica. Antes dele existir aqui, provisoriamente ele ocupou o espaço da rede ferroviária da casa da oficina, não é, Felipe? Me ajuda? Né? O prédio da oficina Casa de máquina, né? Sei lá, a oficina era um prédio da rede ferroviária. Da máquina consertava o trem, ficava depois do girador. Não, então era a oficina realmente do trem. Então era uma casa, um galpão muito grande. A Chess, quando chegou aqui, que se instalou, construiu as casas de madeira provisória enquanto se construiu o acampamento de Itaparica, eles transformaram essa casa centenária em um cinema. E aí, quando o acampamento ficou pronto, esse cinema migrou aqui para esse prédio que foi construído especialmente para ser um cinema. Quando a Chess entregou o acampamento, esse cinema infelizmente acabou e ele se transformou. Agora essa foto me mandaram fazia parte, era uma associação que funcionava lá. Não tinha mais cinema em Itaparica, né? Mas o de Petrolândia só acabou quando a cidade acabou. Continuou até, Dona Zita segurou a peteca até botar ela para fora, não foi? Vai lá. E aí, é quando eu digo que reflete na gente aqui. Zé Luiz, que é o nosso poeta, cordelista, conhecido de todos nós, quando na Cidade Nova, ele foi um cara, pena que ele não está aqui hoje para dar o depoimento, ele foi um cara sempre envolvido em cultura. Esse rapaz, ele produziu jornal aqui na mudança da cidade, incomodado com a falta de informação, com o povo perdido dentro da Cidade Nova, sem saber para onde ia. Onde é que funciona o hospital? Não sabia, porque era tudo muito provisório ainda. E ele montou, junto com as colegas dele da Secretaria de Educação, montaram um jornal para auxiliar as pessoas nesse sentido. Denunciar a coisa que estava errada, né? Reclamar do que estava troncho e tal. Ele teve sempre ele fez cinema, ele tem um filme, ele montou um filme trabalhou como diretor, ator, o Diabo 4 dentro de um filme aí que está perdido dentro dessa cidade. Eles disseram que entregaram a Lourival Simões para recuperar essa coisa e nunca mais voltou esse filme e a gente é louco para encontrar. Porque é uma pérola isso, né? O Feiticeiro Falso. O Feiticeiro Falso. Né? Tem mais dois, tem mais esse e mais outro. No livro eu detalho mais sobre essa história. É aí que aconteceu. Quando o Valmir, quando a cidade foi... A Cida participou aí, olha a atriz aqui que participou do Feiticeiro. Eu participei dos dois filmes. Aqui. Olha aí, a atriz está aqui. A atriz aqui. Pois é, eu participei do Feiticeiro Falso e participei também do da Longa Caminhada. A Longa Caminhada foi o que não concluiu. E o Feiticeiro Falso a gente se apresentou lá. Foi o maior sucesso, foi o maior sucesso. Lá No Cine São Francisco. Exatamente. Olha só. Na estreia foram 2 sessões. Fica demais, ó. Então, e aí Zé Luiz, quando a família se mudou de Petrolândia, o maquinário, todo o acervo do Cine São Francisco ficou aqui num depósito da família em Petrolândia. E aí Zé Luiz adquiriu esse maquinário e montou um cinema, minha gente, feito esse aqui, no quintal da casa dele. E cobrava entrada, com aquelas velhas fitas de Valmir passava no Cine São Francisco. Ele montou lá. Isso ele disse que acabou se perdendo, se extraviou, isso ele guardou uma fita de recordação e alguns cartazes que uma enchente manchou todas, disse que deu uma chuva, acabou perdendo esses cartazes todos. Então Zé Luiz ainda está aqui para contar essa história e é fruto dessa vivência de cinema, né? Passa, Maria. E aí, veja, agora nós temos gente fazendo cinema. E por
acaso eu estou aqui hoje com uma professora de cinema, uma cineasta, professora de cinema, que tá, eu estou hoje com um privilégio, que eu estou aqui cheia toda chique. É uma cineasta me filmando ali, a outra me iluminando aqui, o blogueiro famoso aqui fazendo reportagem direto. E é o seguinte, tudo isso por causa de vocês, porque vocês estão aqui, né? Esse povo é daqui, viu, minha gente? Esses atores, as atrizes e atores são de Petrolândia. Isso foi fruto de uma ação do governo do estado, né, Helena? Eles fizeram umas oficinas aqui, chamava Cinema do Interior, e resultou nessa produção que é um filme lindo, lindo. E premiado. Uma das primeiras oficinas. Premiado, exatamente. Exibido internacionalmente. Uma trilha. Geraldo Azevedo, maravilhoso. Olha a vista, a nossa vista ali. No livro vocês vão ver os títulos do filme, tem os títulos direitinho de cada filme. Esse aí é o menino que tem medo do filme. Esse foi para a França. Olha, Paula, toda, que foi uma da nossa cineasta, que partiu. Morreu precocemente, tudo. Esse filme foi para a mostra na França, foi premiado lá. É um orgulho nosso, muito grande mesmo. Olha a paisagem lá atrás, ó. Isso na Gruta do Padre, viu? Isso aí é a visão da Gruta do Rio. O roteiro, tudo é daqui. O roteiro foi construído aqui, as filmagens, os atores, as paisagens. Eles ficavam até de madrugada, Paula, lá na biblioteca fazendo isso. Era bem Montaram acampamento lá no Brejinho, né? O menino que tinha medo do rio. Agora tá um rapazão. Acho que eu vi no dia lá, um rapaz aí. Pode passar, né? Mas é lindo, né? É muito lindo. É cada imagem, né? Essas meninas aqui captaram tanta imagem linda da nossa terra aqui, que vocês vão ver daqui a um pouco, esse filme pronto. O Cinema do Interior é o projeto. Tem outro aqui que também é nosso, um fecho aqui que é Fé na Reza. Que a história é um documentário sobre as rezadeiras. É de Duda Cordeiro também. Também de Duda, né? Perdeu, né? Muito. Duda faleceu muito jovem, mas ela era cheia de ideias maravilhosas e estava fazendo um trabalho lindo aqui. Filha de Loró, né? Foi uma das pioneiras, né? Para incentivar o cinema aqui em Petrolândia. Começou a mexer com o cinema. Duda Cordeiro. Olha aí, dona Marlene. É o que mais eu gosto. A pessoa reza, mas é uma coisa que é um dom que vem de Tem no Deus. YouTube, tem na rede. Pode ser de Deus mesmo. Quem quiser ver, está disponibilizado no YouTube. E é Aldi Blanc também. Também de Eu não editais, né? quero encantar na terra. E quem te pega com eles é válido. Minha gente, veja, esse projeto meu é com o edital da Lei Aldir Blanc e todos esses recursos dessas produções aqui também. A partir do momento que a gente teve acesso aos recursos da cultura, talento a gente tem. Ficou provado que talento, competência para fazer a gente tem. A gente só não tinha oportunidade. Dada a oportunidade, saem essas lindezas assim, né? É uma maravilha. Eu comecei a rezar, eu tinha 22 anos de idade. Eu já era casada, já era mãe. E a minha sogra, que ela era rezadora. E ela gostava de ficar sempre. Depois eles assistem no YouTube. Esse outro também é premiado, viu? E ela um dia falou, mas ela o próximo. É. Tá passando aqui, deixa ele passar o tempinho dele. Esse aí. Esse eu adorei. Essa menina que foi aluna de Clara. Bia é Pancararu, era funcionária do posto de saúde e atuou aqui como atriz, como se toda a vida tivesse sido atriz. É impressionante.
Olha, essa menina aí é aqui, Pancararu, ali. Lá na Casa da Liderança para pedir autorização, que vem uma jornalista aí. Jornalista? O que ela quer? Ela quer fazer uma matéria sobre os ataques. E rodou o Brasil, rodou. Aí ele também recebeu muito prêmio, né? Foi bem premiado. Passou aqui no Cineclube. Muito bom. Ele é como se fosse uma ficção e uma realidade, sabe? Ele mistura as coisas, né? Ele mostra uma realidade a partir da ficção. Isso. E ela, eu assisti um debate com ela aqui apresentando esse filme e ela disse que elas tinham um roteiro e no meio do roteiro aconteceu aquele incêndio do posto de saúde lá, né? Aí eles incluíram o atentado no roteiro e já. E eu não quero desrespeitar essa cultura, não é isso? Eu acho que a gente tem que separar uma coisa da outra, às vezes vai ter um não dá para separar uma coisa. Uma é atriz e a outra não seria, mas é agora, né? Virou atriz. Aí, ó, o ato é real, esse ato aconteceu. Aconteceu de fato, né? E aí eles incluíram no filme. Foi a manifestação que eles fizeram após o incêndio. Qual você acha isso? Já pensou, claro, uma chance dessa aí? No meio do roteiro da filmagem, o que vai acontecer? Vai perder a chance, hein? Jamais. Se a nossa geração agora fizer experimentar, que é uma coisa diária, não sei se tem esse programa. Então, aí a gente chega no Cineclube. Não, eu quero falar um pouco do Cineclube aqui. É porque ele deu um fim essa hora aqui. Não, é que ele passa sem querer. Veja, o Cineclube permitiu ter em Petrolândia uma semelhança do que a gente tinha nos cinemas. Lá no Centro Cultural, uma vez por mês. Ainda acontece, Léo? Ou parou agora? Ele acontece por edital, então ele tem um tempo. Aconteceram 12 sessões, aí dá uma pausa, mas ele retorna. Quando... Ele será eterno enquanto dure. É, isso aí. Cada ano concorre a edital. Esse ano Se ainda não sai, aconteceu. aí ele passa um ano de filme uma vez por mês. Então, era preferencialmente produções locais. Eles traziam o pessoal do filme para discutir com quem estava assistindo, debater sobre a temática do filme. Muitíssimo interessante. Então, esses três, Gabriel é produtor cultural e se juntou com Duda, que era a idealizadora do movimento, né, junto chamou Gabriel. E aí, Daniel Filho é professor e sempre teve essa coisa do Cineclube. Ele fazia uma experiência parecida com essa na escola Jatobá. E ele desenvolveu um festival. Mas ele abriu para outras escolas. Então, aí ele fez o festival da Sétima Arte, né? E era muito interessante. As escolas todas faziam produção de cinema. E ele fazia como um Oscar, escolhia os melhores, tapete vermelho, o pessoal, né, tinha toda a cerimônia, muito interessante. Então, eles juntaram as experiências dos três e montaram esse cineclube, que eu volto a dizer, para mim, é resultado de tudo isso que a gente viu anteriormente. Né? Agora, e antes dela partir, ela tinha feito 3 projetos, que era 3 cinemas, e ela foi contemplada nos 3, mas infelizmente quando saiu o resultado, ela já tinha partido. Já estava com o projeto pronto, né, na cabeça. Não, foi contemplada. Sim, foi contemplado e é só executar agora. É uma dor. Mas é isso. Então agora sim, Afinha. E agora sim eu quero ouvir. Então tá aí, e assim, a escritora Paula Rubens fez a apresentação aqui do lançamento do seu livro, né, contando um pouquinho da história, por meio de imagens, a história dos cinemas de Petrolândia. E agora, no finalzinho, a escritora Paula vai ouvir também um pouco do público que prestigia aqui esse lançamento do livro Cinemas de Petrolândia, uma noite nostálgica. Vamos ouvir o Clarindo. Ele empregou todos os parentes, viu? Porque esse daqui é primo. Sobrinho. Era irmão, sobrinho, todo mundo trabalhava. Ele era o dono, meu pai era o bilheteiro, meu tio, o irmão dele, meu pai, o irmão dele, era o porteiro, e Chico, meu irmão, era
trabalhava nas matas com ele, junto com ele. E eu fui trabalhar depois, eu já tinha 15 anos, eu fui trabalhar depois, quando o Valdir chegou. Eu não vou deixar ele contar a história, porque está no livro. Tem uma história interessantíssima dele comportando neste cinema. Não vou contar não, porque senão o povo não vai ler. Senão o povo não vai ler, né? E Rivaldo é o cara que é a cara do Cine São Francisco. Aí a experiência, eu queria, Rivaldo, eu queria que você contasse a história de como começou os comerciais, que não tinha, né? O que era que passava na difusora. Boa noite a todos e a todas, né? Bem, eu gostaria, Paula, só de, primeiro, de agradecer o convite e a você pela a lembrança de cada pedrolandense na história dos cinemas. Uma coisa é falar daquilo que a gente necessitava, que era dinheiro. E que não tinha oportunidade em Pedrolândia, que os comerciantes de Pedrolândia, eles se negavam a fazer propaganda, porque eles ainda vai começar a barragem de Itaparica, quando começar a gente começa a trabalhar. E aí a gente precisava ganhar o dinheiro. Como é que a gente ganha dinheiro se o comerciante não entende que a gente precisa também? Aí surgiu o supermercado Pesqueira, todo mundo se interessou. Agora nós vamos fazer comercial com vocês. E aí partimos para a propaganda, porque a gente só anunciava naquele tempo. O Cine São Francisco apresenta hoje em sua tela panorâmica um grande filme e tal, película tal, e etc. E aí não tinha o comercial que a gente precisava, que era divulgar a sua loja, né? Outra coisa interessante era o esporte, né? Já o esporte era uma coisa que vinha à tona, porque todo mundo gostava de futebol e a gente fazia aquela propaganda que era Pedrolândia Futebol Clube, Central Futebol Clube, e depois veio Independente Futebol Clube, como veio também o time de Nestor, tá lembrando? O Olímpico. O Olímpico de Nestor. O Olímpico de Nestor. Depois veio aquelas brincadeiras, né? E Pedrolândia começou a se desenvolver mesmo comercialmente na propaganda no Cine São Francisco através do supermercado Pesqueira, com a presença do supermercado Pesqueira. Muitas lojas surgiram em Pedrolândia, tanta loja de confecções de calçados dava no dia, era um trocando com o outro, porque não tinha quem vender. Mas aí é importante a gente lembrar uma coisa que você falou aí sobre a nossa situação no cinema. Ninguém ganhava nada, não tinha salário. O salário nosso era o comercial. Se aparecesse o comercial naquela semana, você tinha 10 contos. 10, né? Se não aparecesse, você não tinha nada. E aí, o que era que a gente fazia? Vamos fazer movimento. Eu fazia movimento com cabo de vassoura. 5 cabos de vassoura, dança. Hoje eu vou apresentar uma dança no Abril de João Rodrigues. Quem quiser participar para no fim do ano, né? Quem quiser aprender a dançar, é só me procurar. Eu sempre fazia isso aí porque a minha visão era em cima da propaganda, do comercial, daquilo que eu me inspirava no Chacrinha, Silvio Santos. Né? Eu passava uma semana em Recife para trazer uma programação para a nossa cidade. Fala aí. Mas isso era no Domingo Alegre, que você está fazendo essa Não, isso era no cinema. Na difusora? Na difusora a gente trabalhava e anunciava que ia ter uma dança. Sim. No Domingo Alegre é diferente. Domingo Alegre eu ia para imitar Reginaldo Rossi e outras né, figuras, porque eu não cantava muito, né? Eu cantava mal. O povo, né? Mas eu ia mas eu fazia apresentação. Na hora que Nivaldo não podia, eu fazia apresentação. E Nivaldo teve que se deslocar para Campina Grande, né? Foi embora e eu comprei o programa, fiquei com ele sozinho. Depois vendi a Dona Marieta, novo esquema. E aí, ganhava bilheteria, né? É, claro. E aí passei, como diz aquela história, a bilheteria fracassou, eu vendi, né, Val? Mas foi uma maravilha. Agradeço a você por lembrar de Rivaldo, por lembrar de muita gente que aqui se encontra, mas é necessário que a gente diga assim, Paula,
Seu trabalho é brilhante, você está de parabéns. Muitas bênçãos. Então tá aí. E assim a gente fica por aqui, né? A gente fez aqui a cobertura do lançamento do livro da escritora Paula Rubens, o livro Cinemas de Petrolândia, tá bom? E... Bom, diga aí, Assis, tem algum depoimento a dar? Não, o depoimento já estou aqui gravando e já falei aí. São muitos, né? São muitos. Vamos salientar, quando o Rivaldo diz assim, ninguém ganhava nada no cinema, mas eu achei uma coisa interessante, porque Valmir Livino ensinou a todos os parentes, porque ninguém sabia projetar os filmes, ninguém lidava com isso, ninguém sabia lidar com a censura, ninguém sabia. Ele ensinou todinho, sozinho. Valmir fez a mesma coisa, pegava os meninos, ele está falando agora, ele tem cabelos grisalhos, mas isso era tudo menino. Ele chamava para lá, ensinava e dizia, se tiver como ganhar dinheiro, ganhe. Então eles iam atrás da propaganda para ganhar o deles, né? E era aquela história, né? Já estou lhe dando a oportunidade, você ainda quer salário? Então tá aí. A reportagem do blog de Assis Ramalho e da Web Rádio Petrolândia mostrou aqui essa noite nostálgica, né? Onde a escritora Paula Rubens fez aqui o lançamento do livro Cinemas de Petrolândia, cinemas da antiga Petrolândia. Então fomos ao fundo do baú, revivemos aí histórias, né, do cinema da década de 60, 70, e de parabéns aí à escritora Paula Rubens, né? A Paula Rubens, que também ela é presidente do IGH Petrolândia, que é o Instituto Geográfico Histórico de Petrolândia. Reportagem do blog Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia. Parabéns mais uma vez à escritora Paula Rubens. É o trabalho do Instituto que eu represento, essa nossa luta de mostrar para essa turma que essa cidade só é o que é, porque muita gente construiu ela para chegar até aqui, né? Não nasceu. Eu nas escolas digo assim, essa cidade não nasceu de chocadeira, minha gente. Ela tem uma mãe. Então, é nesse sentido que a gente faz essas memórias. E aí, como já foi dito, os outros exemplares estão... Eu pretendo fazer um lançamento, já tem data marcada em Recife, no dia 3 de abril. Eu quero ver se lá a gente reúne o povo de Petrolândia que mora em Recife, porque fica difícil de fazer todo mundo aqui, para a gente fazer um momento bem, né, de muita memória lá também com eles. Então, é isso, eu quero agradecer de novo a presença de vocês e dizer, está disponível na internet esse coisa. Eu fiz com o meu próprio recurso, então eu não tinha condição de imprimir uma quantidade grande para ficar vendendo aqui. E também pela praticidade. Na internet está lá, você pode comprar pela editora mesmo, pela Amazon, pelas Americanas, recebe direto em casa, sem problema. E aqui a gente imprimiu esse pouco porque os recursos da Leal de Banco nos permitiram, justamente para fazer chegar à biblioteca e dar um pouco de apoio financeiro também ao nosso instituto. Então, quero agradecer à Secretaria de Cultura aqui no nome... representando Helena, a secretária de Cultura, que nos dá a honra da presença, e a possibilidade de a Secretaria de Cultura de Petrolândia ter se organizado para a gente conseguir ter esses acessos, esses editais. Porque, pasmem, os editais têm recursos e tem todo ano já uma quantia determinada que Petrolândia vai receber todo ano, durante 5 anos, né? Um recurso, um orçamento que já está determinado e que vem direto para o município para os fazedores de cultura. Isso acontece a nível do município e a nível do estado também. Então isso já está garantido e é um avanço imenso nessa questão da produção cultural. Graças a esses editais a gente pode ter agora isso aqui na frente. Existe aí, em breve vai ter um lançamento, eu estou já em fase de edição de um outro livro que eu creio que esse será meu... E vou encerrar a minha carreira, porque isso dá um trabalho, minha gente. Um livrinho desse tamanho, mas dá um trabalho. E para o segundo semestre deste ano, eu pretendo lançar um que será sobre a história de Petrolândia. Então tá aí, vem aí mais um livro da escritora Paula Rubens, blog Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia.